Então, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso Pacto Global da ONU no Brasil. Meu nome é Gabriela Furtado, sou analista de engajamento do Pacto Global da ONU no Brasil. E o nosso objetivo hoje é não só dar as boas-vindas, mas oferecer para vocês um onboarding e apresentar as nossas oportunidades de engajamento dentro do Pacto Global, que é à frente das Nações Unidas para o setor privado, né? Uma iniciativa internacional que conta com mais de 17 mil empresas participantes em mais de 160 países. E a gente recebe as nossas diretrizes do nosso escritório em Nova York, né, que a gente chama de escritório global, mas para que a gente consiga endereçar as questões do setor privado específica daquela região ou daquele país, a gente trabalha e se divide em redes locais, que são mais de 60 ao redor do mundo, para que a gente seja, então, essa maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do planeta. O Pacto Global da ONU no Brasil, ele é o maior das Américas, tá? Ele é um das maiores redes locais que a gente tem, uma rede local nacional, com mais de 1.900 organizações participantes, entre organizações não empresariais, como universidades, ONGs, terceiro setor, micro, pequenas e médias e grandes empresas. Então, é uma rede bastante heterogênea, né, no que se refere a setores, temos empresas dos mais diversos setores e também tamanhos, né, de organizações e de empresas que fazem parte da nossa rede local. O propósito do Pacto Global da ONU no Brasil é transformar as estratégias empresariais em prol do desenvolvimento sustentável em um Brasil que não deixa ninguém para trás. Então, a gente está aqui preocupado com o nosso impacto social, ambiental, né? A gente pensa em cadeia de valor, provavelmente vocês são empresas que fazem parte de cadeia de valor de grandes empresas também, que podem ou não fazer parte do Pacto Global. E esse é o nosso objetivo, né? Que a gente ajude vocês a endereçar os temas do desenvolvimento sustentável, né? E a gente tem diversas frentes para que a gente consiga, dentro dessa complexidade de setores, de tamanhos, ajudá-los a acelerar a jornada de sustentabilidade. Contando um pouquinho da história da criação do Pacto Global, ele foi criado nos anos 2000, pelo então secretário-geral da ONU, que era o Kofi Annan, em uma reunião de Davos, né, no Fórum Econômico Mundial, com um objetivo, né, conversando com outros CEOs, de dar uma face humana ao mercado global. Então, trazer as empresas para um diálogo com as Nações Unidas, que antes era exclusivo para países, né, que foi o objetivo da criação da ONU. Mas entendendo o impacto, né, e o potencial das empresas no que se referem aos temas, né, de sustentabilidade, de direitos humanos, entre outros, o Kofi Annan fez esse convite, então, de gerar um pacto, de fazer um pacto entre a ONU e o setor privado, por isso a gente se chama Pacto Global, baseado em 10 princípios, tá? Os 10 princípios do Pacto Global são nada menos que a transposição dos principais documentos da ONU para o setor privado. Então, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos, alguns tratados, né, da Organização Internacional do Trabalho, outros princípios, e a gente gera esses 10 princípios que se dividem em 4 pilares: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. É a base de todo o nosso trabalho e toda empresa que entra no Pacto Global, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo, se compromete anualmente a não violar esses 10 princípios, né? Ele é a base de tudo que a gente faz, inclusive é o guia das nossas frentes de trabalho. Mas como aqui a gente está falando quase de um mínimo denominador comum, a gente também precisa seguir uma agenda mais propositiva. E, para isso, a gente é a rede de referência para as empresas no que se refere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? A Agenda 2030 dos ODS, como a gente costuma chamar, são 17 objetivos que se desenrolam em mais de 160 metas e mais de 200 indicadores. Considerando essa grande complexidade, né, a gente passa por um processo também de priorização. Então, a rede aqui do Brasil, o Pacto Global da ONU no Brasil, prioriza alguns dos ODS para trabalhar diretamente, o que não quer dizer que a gente não trabalhe outros, né, indiretamente. Por exemplo, quando a gente fala de fome zero e agricultura sustentável, que é um tema material para o setor privado aqui no Brasil e para o nosso país no geral,
A gente está falando também sobre erradicação da pobreza, que é o ODS 1, o ODS 10, de redução de desigualdades. Então, eles estão sempre muito interligados. Mas para que a gente possa ter uma agenda mais efetiva, a gente faz, sim, uma priorização dos ODS e a gente recomenda, sim, que todas as empresas façam também suas priorizações. A gente ajuda vocês nesse caminho de entender quais são os temas prioritários para vocês. Então, falando um pouquinho como o Pacto Global da ONU no Brasil ajuda a sua empresa a acelerar a jornada de sustentabilidade, a gente divide o nosso trabalho em 3 pilares: conhecimento, engajamento e visibilidade. É interessante dizer que o Pacto Global da ONU, ele não é um selo ESG, tá? A empresa, quando entra no pacto, ela não está sendo certificada em termos ESG. A gente não faz auditoria sobre os dados que nos são compartilhados, a gente não certifica essas empresas e a gente também não trabalha individualmente com consultoria, tá, gente? O papel do Pacto Global é ser uma rede para as empresas se desenvolverem, né, acelerarem sua jornada de sustentabilidade, como aparece aqui na tela para vocês, e a gente oferece para vocês todos esses insumos, né, de conhecimento, de capacitação, de oportunidade de networking. Então, vocês, como pontos de contato que estão aqui conosco, são essas pessoas que vão acelerar essa jornada de sustentabilidade com o suporte e as melhores práticas do Pacto Global da ONU. Ficou claro, pessoal? Vou olhar aqui o chat rapidinho para ver se tem alguma pergunta, tá? Por enquanto, acho que não, só temos as pessoas se apresentando, mas fiquem à vontade de perguntando ao longo da apresentação, que dentro do possível eu respondo aqui ao vivo. Seguindo aqui então, gente, nossos pilares de atuação, como eu falei para vocês, conhecimento é a base, né? A gente quer alterar a cultura das empresas, porque elas tenham uma cultura mais ligada aos ODS, né, aos temas ESG, e que a gente possa horizontalizar o conhecimento. Então, a gente começa ali, né, nesse tema. Com o conhecimento bem estabelecido, a gente tem mais assertividade para pensar quais são as frentes que vão ser priorizadas no engajamento de fato nas nossas iniciativas, né? Quais são as portas que vocês gostariam de abrir, entrar e aprender um pouco mais, o que faz sentido dentro do setor de vocês, no momento da empresa de vocês. E aí a visibilidade vem como uma consequência desejável desse engajamento, né? Dessa priorização, dessas ações relacionadas à sustentabilidade. E aqui a gente fala também um pouquinho de um engajamento da alta liderança, ligado a essa visibilidade. Começando então com conhecimento, gente, temos hoje 3 grandes projetos, né, propostas para essa área. A jornada ODS é o primeiro deles porque é realmente a porta de entrada do Pacto Global. É o nosso curso básico gratuito, que tem duração de 6 semanas, que a gente oferece para todas as empresas que entram no Pacto, para que possam ter mais assertividade nas suas escolhas, né? São 6 semanas que a gente envia para vocês conteúdos de valor por e-mail, né? Sobre a Agenda 2030, sobre materialidade, sobre priorização de ODS, sobre os temas que a gente vai falar aqui hoje nesse onboard. Então, vocês conseguem se ambientar de maneira mais extensiva, enquanto o nosso onboard é um pouco mais intensivo, durante 6 semanas, recebendo esses conteúdos, interagindo no nosso canal do Slack que a gente cria para as turmas, e também participando dos nossos encontros ao vivo via Zoom, uma vez por semana, duração de 1 horinha, que não é obrigatório, mas é super interessante, porque cada turma da Jornada ODS recebe até 100 empresas em cada edição. Essas turmas já abrem a cada 3 meses, tá? Então, a nossa próxima é de maio, mas já está fechada. Então, temos também em julho, e a gente convida que vocês se inscrevam. E cada empresa pode inscrever um colaborador, porque é uma vaga por empresa, mas esse colaborador pode ter um suplente, caso não tenha disponibilidade de participar toda semana, durante 6 semanas, no mesmo horário dos nossos encontros. Tá? Para que vocês possam se inscrever, tem esse link que está aqui na tela, vou enviar para vocês o material posteriormente, para que vocês preencham a inscrição, o diagnóstico de maturidade ESG, que é obrigatório, e assim garantam a vaga na nossa turma da Jornada DS, para que tenham esse suporte a mais do Pacto Global, para entender quais caminhos seguir, e também conhecer outras empresas, como eu falei para vocês, cada edição recebe até 100 empresas na turma, então é super interessante, é a primeira, né, a porta de entrada aqui dentro do Pacto.
Mas falando em oportunidade para todos os colaboradores das empresas de vocês, se engajarem com o Pacto Global, se beneficiarem dessa participação conosco, a gente tem o Academy, que é a maior plataforma de e-learning de sustentabilidade do mundo. Eu gosto de brincar aqui como se fosse Netflix da sustentabilidade aqui do Pacto Global, em que todos os colaboradores que têm e-mail corporativo, com o domínio de vocês, conseguem acessar, criar um login e senha e acessar os nossos cursos, do mais básico até o mais avançado, sobre os nossos temas, dos 10 princípios, da Agenda 2030, entre outros ali ligados a temas de sustentabilidade. Todos os cursos geram certificado, tá? Então, isso é bem interessante. E a gente tem uma curadoria de quais são os cursos que já estão disponíveis em português. Eu vou enviar para vocês por e-mail, seja por tradução, por dublagem, seja por legenda. Tá? Então, como essa é uma plataforma internacional, ela é administrada pelo nosso escritório de Nova York, mas muito do conteúdo já está em português. E facilita para vocês, quando a gente envia essa curadoria, e vocês podem estimular internamente, seu público interno, a acessar o Academy e adentrar nesses cursos que são super interessantes. Vocês podem recomendar alguns deles que fazem sentido para vocês, Então, o Academy é uma super ferramenta gratuita só para empresas participantes do Pacto Global e que não tem nenhuma limitação, tá, pessoal? Se vocês têm 5 colaboradores ou 5.000 colaboradores, todos que têm um e-mail corporativo conseguem automaticamente criar uma conta no Academy e acessar os nossos cursos. Vou olhar aqui no chat rapidinho, pode ter alguma pergunta. A Ana perguntou sobre a jornada DS, que é o slide anterior, se o suplente recebe um certificado também. Ana, não recebe, mas se for muito necessário esse certificado, esse suplente pode se inscrever na turma seguinte, A gente vai ter uma agora em maio, já fechou as inscrições, como eu falei, mas vai ter uma em julho e depois provavelmente ali setembro ou outubro vai abrir uma nova e essa pessoa pode se inscrever como titular. Mas a nível de certificado, para que a gente pense sobre isso, o Academy é a nossa melhor plataforma, Assim, tem diversos cursos sobre gênero, sobre clima, sobre tantos temas interessantes que acho que os certificados do Academy, eles também têm um grande valor para vocês, para colocar no LinkedIn, para crescimento, aprendizado. Então, é um espaço ali mais democrático de acesso para todo mundo se beneficiar do Pacto Global. Algumas empresas, sentem necessidade de um conteúdo ao vivo, enquanto o Academy é gravado, e por isso a gente tem também o nosso portfólio de conhecimento. São oportunidades de contratação de cursos, palestras em company ou ao vivo, online, e alguns programas e projetos que a gente tem que ajudam a acelerar as empresas, em temas como, por exemplo, a ambição pelos ODS ajuda a empresa a sair com metas alinhadas à Agenda 2030, a priorizar os seus ODS. Aqui a gente tem algumas oportunidades de contratação que atendem necessidades mais específicas, Então, para que vocês conheçam também o nosso portfólio de conhecimento, eu vou compartilhar com vocês por e-mail esse material. Fase de engajamento, de conhecimento, desculpa, a gente passa então para a nossa frente de engajamento, na qual vocês já vão ter ali uma noção de quais são os ODS que vocês priorizam, caso vocês já não tenham mapeado isso em outro local, em outro momento. E aqui a gente consegue priorizar quais são as frentes que vocês querem trabalhar no dia a dia com o Pacto Global, se engajar e junto com outras empresas. A gente tem 3 projetos de engajamento, sendo o primeiro deles o Hub ODS, que é o nosso projeto de inserção estadual. A gente quer ter uma visão de sustentabilidade a nível estadual, pensando que o Brasil é muito grande, cada estado aqui do nosso país tem suas questões ligadas à sustentabilidade, a gente quer democratizar o acesso a esse tema e a popularizar a agenda dos ODS, e por isso a gente trabalha por meio de hubs também. Hoje nós temos hubs em 7 estados do Brasil, mas o objetivo é que até 2030 a gente esteja em todos eles. E o Hub é uma iniciativa, como se fosse uma amostra grátis do Pacto Global que a gente oferece para as empresas, que é super interessante porque empresas participantes ou não participantes do Pacto Global podem acessar o Hub ODS. É uma porta de entrada bem legal,
né? E se no estado de vocês tem um hub, eu convido vocês a se inscreverem para receberem as news, porque tem um conteúdo, né, personalizado, ligado às questões de sustentabilidade do Estado, participem desses workshops, que alguns são presenciais também, então é bem interessante esse recorte estadual. Então, se a sua empresa faz parte de algum estado que tem um hub, vocês podem se inscrever, por exemplo, aqui acho que tinha alguém do Paraná, não me lembro, pode fazer parte do nosso hub de lá, né, e trazer empresas da cadeia de valor de vocês para participarem e conhecerem o pacto de forma gratuita por meio dos hubs. Tá? Mas pensando agora em um espaço, né, de compartilhamento de conhecimento, de boas práticas, de desenvolvimento e networking, né, a gente fala das plataformas de ação, que são esses encontros que a gente promove para as empresas, que são encontros temáticos, ligados a esses 6 temas que estão aqui na tela, e essas plataformas têm encontros a cada 3 meses, tá? Esses encontros vocês podem participar, cada empresa participante do Pacto Global pode estar em até 4 plataformas de ação e inscrever 3 pessoas em cada uma delas, não precisam ser as mesmas pessoas. Para se inscrever numa plataforma de ação, basta enviar para engajamento@pactoglobal.org.br o nome, e-mail e cargo das pessoas indicadas, além do nome da plataforma que vocês desejam participar. Contando um pouquinho do conteúdo de cada uma dessas plataformas, eu posso passar aqui no nosso slide. A plataforma de água, por exemplo, está ligada aos ODS que aparecem aqui na tela, ela fala sobre temas de resiliência hídrica, acesso à água e saneamento, né, combate ao lixo nos oceanos, lixo plástico, entre outros, que é o nosso Bookkeepers, e trata, então, desses temas ligados à questão, né, de água e oceano, do ODS 6, 12 e 14. Já a nossa plataforma de ação pelos direitos humanos, a gente fala de temas de diversidade e inclusão, né? Mas não só isso, a gente tem projetos ligados à saúde mental no trabalho, equidade de gênero, de raça, salário, né? Entre outros temas que estão ali ligados a direitos humanos, que são mais de 90% dos ODS passam por temas de direitos humanos. Já a nossa plataforma de ação pelo clima, né, naturalmente trata sobre combate às mudanças climáticas, né, efeito estufa, tem alguns diálogos setoriais, tá? A gente tem criado muitos grupos de trabalho dentro das plataformas de ação, por exemplo, na Direitos Humanos tem um grupo de trabalho do setor de energia, aqui na plataforma de clima a gente também tem sobre transporte, a gente tem do setor de construção civil, então os grupos de trabalho são agendas paralelas às agendas de plataformas, mas também uma oportunidade bem interessante de vocês trabalharem, desenvolverem trabalho dentro das plataformas. É legal dizer como a gente também funciona a divisão do nosso tempo nas plataformas, né? Hoje em dia a gente elege um tema para tratar naquele encontro, né? Cada 3 meses tem um novo encontro, e a gente leva especialistas para tratar do tema, pede para empresas apresentarem cases relacionados a como elas estão lidando com aquilo, e também separamos tempo para network. É interessante dizer que as plataformas de ação também trabalham no sistema online, tá? Os encontros são via Zoom, e a partir desse ano a gente tem alguns encontros híbridos, né? Então, para quem puder estar em São Paulo presencialmente, a gente vai permitir, né, essa interação maior para as empresas em São Paulo, que é onde fica a sede do Pacto Global, mas mantendo sempre o online para garantir que todos possam acessar o conteúdo que vai ser passado. Seguindo, então, a plataforma de ação contra a corrupção, é muito ligada a um público de compliance, de governança das empresas, né? Ligado ao ODS 16 também, e desenvolve trabalhos de cultura de integridade, análise de cadeia de valor, questões de combate à corrupção e cultura, né, ligada a compliance, governança, tecnologias de compliance, análise de risco, entre outros temas. Também temos algumas ações coletivas de combate à corrupção, por exemplo, no agronegócio, no setor de construção, entre outros.
A gente também tem uma plataforma de ação pelo agro sustentável, tá? Que está ligada a questões de produção e consumo responsável no agronegócio, tem frente de combate à fome, de proteção da Amazônia e também de combate às mudanças climáticas. Por último, a gente tem uma plataforma que é transversal a todas elas e ligada também a uma necessidade das empresas, né, de se posicionarem cada vez melhor sobre temas de sustentabilidade, de comunicar e engajar seus públicos sobre temas de ODS e ESG. E para isso a gente tem a plataforma de ação para comunicar e engajar, tá, que é voltada para um público mais de marketing e de comunicação das empresas. Dito isso, pessoal, é importante frisar que as plataformas de ação têm um objetivo de fomentar conhecimento, networking e trocas, né? Mas não está ligado exatamente a uma obrigatoriedade, né, de atingimento de metas na Agenda 2030, né? Não tem ali uma ação propositiva ligada a esse atingimento da agenda, né, dos ODS. E a gente, né, com base na provocação da atual secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, a gente está na década de ação. Faltam um pouco mais de 7 anos para chegar em 2030 e a gente precisa acelerar essa nossa jornada, né, com a agenda dos ODS. Para isso, no ano passado, a gente lançou o nosso principal projeto do Pacto Global, que se chama a Ambição 2030. São 8 movimentos, 8 possíveis compromissos públicos que as empresas podem assumir junto ao Pacto Global, relacionados a temas que a gente precisa acelerar no Brasil, né? Então, vou apresentar agora para vocês um vídeo de sensibilização no qual fala sobre 7 desses 8 movimentos, porque o 8º foi lançado muito recentemente, então ele não está inserido nesse vídeo. E aqui a gente vai ver qual é o ponto de partida do Brasil e o que a gente espera das empresas para que a gente consiga alcançar melhores indicadores até 2030. Tá? Vou dar um play aqui, então, no nosso vídeo. Logo mais a gente volta a conversar. O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. $1 trilhão são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030.
Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Então, esse foi o vídeo incrível que a gente lançou em maio do ano passado. Não sei se vocês viram na rede social. Nessa semana a gente lançou também um outro vídeo super legal sobre investir na terra. Teve um evento que a gente realizou na Bolsa de Valores, a B3, sobre o IPO da terra, agora na quarta-feira. E todas essas campanhas, né, de sensibilização falam sobre a importância do comprometimento, né, com indicadores, com atingimento de metas nos temas de desenvolvimento sustentável, né? Vocês viram aí qual é a realidade hoje que o Brasil se insere, que a gente precisa fazer a nível coletivo para que a gente possa alterar essa realidade, gerar desenvolvimento sustentável até 2030. E em março desse ano a gente também lançou um novo movimento ligado ao ODS 12 de consumo e produção responsável, que é o movimento Conexão Circular, que tem como objetivo, né, acelerar os processos, as políticas de zero resíduo em aterro sanitário e incineração, e implementar modelos de negócio circular nas empresas, né? Então, se algum ou alguns desses temas fazem sentido para vocês, né, vocês coletivizarem esse compromisso, os movimentos, eles são esses espaços que ajudam vocês a alavancar essa jornada, né? Diferente das plataformas, que são espaços de compartilhamento de conhecimento, que vocês fazem uma inscrição, né, via e-mail, que é um processo interno. Quando a gente fala de compromisso público aqui, a gente fala de uma assinatura de uma carta pela mais alta liderança da empresa de vocês, CEO, presidente, assinando o compromisso com o Pacto Global, né, e com a Agenda 2030 ligada ao movimento ou aos movimentos que vocês têm interesse e que vocês acreditam que seja material dentro do setor de vocês, onde vocês estão inseridos, né? E essa assinatura da pessoa do CEO, da Carta do Movimento, vai inserir também 2 pessoas para participarem de uma jornada de capacitação conosco, no qual, durante 2 anos, a gente passa todas as informações, metodologia, oportunidades para vocês, né, conseguirem implementar essa mudança dentro da empresa. E aí, até 2030, a gente acompanha esse desenvolvimento dos indicadores, tá? Então, a adesão ao movimento é totalmente gratuita, passa pela assinatura da carta, indicar 2 pessoas como ponto de contato em cada um desses movimentos, e também nesse compartilhamento, esses workshops e ferramentas que a gente passa para vocês ao longo desses anos que a gente acompanha essa jornada de comprometimento e atingimento de metas. Tá? Vocês vão ver um pouco mais de detalhes sobre os movimentos no manual que eu vou enviar para vocês por e-mail, tá? Quais são os compromissos que a gente espera em cada um deles, né? E vocês podem avaliar internamente, em qualquer momento, fazer adesão aos movimentos da Ambição 2030, tá? Fechando ali, então, o tema de engajamento, a gente passa para o nosso último tópico de hoje, que é visibilidade, que é a consequência desejável, né, de ser uma empresa líder dentro do seu setor, dentro do seu mercado, em temas de sustentabilidade.
E a gente entende que o engajamento dessa alta liderança, né, das empresas na Agenda 2030 é algo que acelera essa implementação. Por isso, a gente tem alguns programas para alta liderança, como, por exemplo, o Liderança com Impacto, que é um programa para CEOs, que é voltado, né, para esse CEO, para esse CEO, presidente da empresa, ser porta-voz de um dos 17 ODS junto ao Pacto Global, para não só fazer publicações em parceria conosco no LinkedIn, mas receber mentorias de brand persona e de liderança sustentável, que são parcerias que a gente oferece para esses CEOs, para essas CEOs e presidentes. Recebe materiais de curadoria de conteúdo e conhecimento exclusivos para esse público e também participam de experiências, CEO Roundtables, eventos nacionais e internacionais, né, representando a empresa de vocês e a causa que deseja, né, defender, o ODS que faz mais sentido para vocês. Mas, para entrar no Liderança com Impacto, que é um programa gratuito, existe um sistema de pontuação, tá? Então, existe ali, por exemplo, se é uma pessoa, é uma mulher, se é uma pessoa negra, o CEO tem algum ponto de diversidade, há uma pontuação maior. Se é uma empresa ali, company, né, que tem mais de 250 funcionários, também ganha mais pontuação. Se a empresa tem compromissos públicos com o Pacto Global, isso também gera pontuação e atingindo a pontuação mínima, passando pela devida diligência, esse CEO, essa CEO está ali aprovado para ser uma liderança com impacto e participar desse rol, né, de lideranças que são possíveis aqui dentro do Pacto Global. Mas se a pessoa do CEO não tem esse perfil mais, né, público, né, não gosta tanto dessa exposição, a gente também tem opções para CFOs, que é um programa internacional liderado pelo escritório de Nova York, que se chama CFO Coalition for the SDGs, que é a coalizão de CFOs pelos ODS, né? Então, o objetivo aqui é alinhar os investimentos das empresas, né, a estratégia de investimento à Agenda 2030, e vocês podem saber mais como fazer parte dessa coalizão internacional dentro desse link que está aqui na tela, que vocês vão receber também por e-mail. Né, sobre CEOs, CFOs, a gente tem uma agenda super completa de eventos nacionais e internacionais, como Frente das Nações Unidas para o Setor Privado, tá? Então, eu compartilho também com vocês o nosso calendário para ter tudo possível quando, né, vocês tiverem interesse de participar, que a gente possa, dentro do possível, viabilizar as participações em algum desses eventos. A gente tem algumas, né, inserções, algumas agendas, side events, nas principais eventos internacionais e nacionais das Nações Unidas. Por último, pessoal, falando ainda em visibilidade, mas também transparência de dados, toda empresa que participa do Pacto Global é obrigada a nos enviar anualmente a sua comunicação de progresso, que é a maneira que a gente mensura o impacto do nosso trabalho nos temas de sustentabilidade das empresas de vocês, né? Então, vocês entrando agora em 2023, vocês só precisam preencher a comunicação de progresso em 2024 com dados relativos a 2023, tá, pessoal? Não se preocupem, vocês podem estar recebendo alguns e-mails sobre comunicação de progresso, porque ela sofreu alterações nesse último ano, por isso a gente tem feito alguns disparos relacionados à comunicação de progresso, mas vocês só têm obrigação de enviar a partir do ano que vem com dados de 2023, né? E a comunicação de progresso, ela mensura ali a evolução de vocês nos 10 princípios do Pacto Global e temas da Agenda 2030. As perguntas são baseadas no GRI, então, se vocês já produzem relatórios de sustentabilidade alinhado ao GRI, CDP, facilita, mas se não, também é um primeiro passo para vocês conseguirem mensurar os indicadores de sustentabilidade, gerar transparência sobre esses dados, porque eles ficam públicos, né, e organizar essas informações. Então, uma super ferramenta também de autogestão de indicadores, e o período de repórter é universal. Entre março e junho do ano corrente, né, de 2024, vocês vão ter que preencher com dados relativos a 2023, como eu já atualizei para vocês. Alguma dúvida, pessoal, aqui no chat? Deixa eu voltar aqui. Passei sem querer o slide.
Tá. Michel me perguntou sobre um curso que está participando, um treinamento na rede da Espanha, e gostaria de saber se é o mesmo que pode ser oferecido aqui no Brasil. Depende. Se for no Academy, né, que é a nossa plataforma de e-learning, isso é acessível tanto pela Espanha, tanto pelo Brasil e todas as redes locais, tá? Mas se for um curso específico promovido pela rede da Espanha, pode ser diferente. Eu tenho que saber o nome do curso e onde ele está hospedado, se faz parte do portfólio, para saber se a gente tem algo parecido ou igual aqui no Brasil, tá? E isso você pode me mandar por e-mail, engajamento@pactoglobal.org.br, ou então para o meu pessoal, individual, que é gabriela.furtado@pactoglobal.org.br, que aí a gente consegue entender se existe algo relacionado a esse curso aqui no Brasil. Seguindo aqui, então, pessoal, uma pergunta muito frequente que a gente recebe é como comunicar a entrada, a adesão de vocês ao Pacto Global, né? Desde que vocês foram aprovados, já existe uma página da empresa dentro do Pacto Global, tá? Então, é onde vão ser publicizadas a comunicação de progresso, por exemplo, e vocês têm todo o direito de comunicar a adesão. A gente tem um toolkit de mídia, então um kit de comunicação com todo o material e as instruções para vocês utilizarem corretamente a nossa marca, os textos de sugestão para vocês também fazerem essa comunicação para o público interno e externo. Temos o nosso material em alta resolução, né, dos nossos ícones, por exemplo, e temos as regras do nosso uso do logo, tá? O logo do Pacto Global, esse aqui é o que tem uma grande restrição, tá? Das Nações Unidas, ele não pode ser utilizado livremente, tem regra de quando pode e não pode ser utilizado no nosso toolkit. E esse logo do globo, caso você seja ainda possível utilizar, é necessário pedir autorização do nosso escritório de Nova York, tá? Tem que entrar na área restrita do nosso site, enviar uma amostra de como gostaria de utilizar esse logo, e isso pode levar até 3 semanas a aprovação ou não desse uso, tá? Então, tem ali algumas regras, é preciso estudar o nosso toolkit de mídia antes de publicar esses materiais. Falando na área restrita do nosso site, a gente pede que vocês mantenham sempre contatos atualizados, tá? Naturalmente, quando a empresa entra no Pacto Global, fica como ponto de contato uma pessoa e o CEO, a CEO da empresa, mas a gente pede que tenham também mais 3 pontos de contato, pelo menos, né? Ou mais 2 pontos de contato. E para criar é muito simples, é só entrar no nosso site, ali unglobalcompact.org/login, e aí vai ter lá Create a Contact Point, né? Criar um ponto de contato. Dessa forma, você preenche com seu e-mail corporativo, alguns dados ali, e você pode ser aprovado para ser um ponto de contato da empresa. Uma outra maneira de se criar pontos de contato é a pessoa que foi originalmente ponto de contato, ela acessa ali a área restrita dela do site e ela tem um usuário administrador, pode criar outros usuários, preenchendo os dados corretamente e mantendo como ponto de contato, e dessa maneira recebendo todas as nossas comunicações. Apenas pontos de contato recebem os nossos e-mails por conta de LGPD, então é necessário que tenham pelo menos 3 pessoas para garantir que vocês estão a par de todas as nossas comunicações, informativos, eventos e tudo que a gente envia para vocês. Nós também somos super ativos nas redes sociais, principalmente Instagram e LinkedIn, então fiquem à vontade para nos acompanhar também por meio desses nossos links, e eu permaneço aqui à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Deixo aqui alguns contatos interessantes dentro do Pacto Global, mas se vocês não souberem, né, com quem lidar ou tratar algum tema específico, a área de engajamento é o ponto de contato de vocês. Então, enviem para a gente engajamento@pactoglobal.org.br. Vai ser um prazer ajudá-los nessa jornada de sustentabilidade. Então, é isso, pessoal. Vou abrir aqui o chat e as perguntas. Agradeço demais a participação de todos aqui nessa sexta-feira de manhã. E, novamente, sejam muito bem-vindos ao Pacto Global da ONU no Brasil.